o caso do homem que matou a esposa e fingiu um assalto para esconder o seu crime. Caroline foi enviada para o outro mundo em sua própria casa. No início, pensou-se que os culpados poderiam ter sido ladrões que invadiram a casa, mas para a surpresa de todos, o verdadeiro assassino havia sido o marido dela. E inventou todo esse assalto para esconder seu crime. Agora, por que ele fez isso? Te conto tudo aqui, mas antes não se esqueça de deixar o like e seguir para mais histórias como essa. Caroline era uma mulher de 19 anos que morava na Grécia. Seu marido era piloto de helicóptero, grego. Vamos mencioná-lo como Babys. Ele era bem mais velho que ela, tinha aproximadamente 33 anos e ela apenas 19. E eles tiveram uma filha, se chamava Lídia. Em maio de 2021, algo chocante aconteceu. Babys chamou de emergência a polícia e disse que sua esposa havia se ido deste mundo. O homem declarou que 3 homens entraram em sua casa para roubar e depois estrangularam a sua esposa em frente da bebê. E enquanto tudo isso acontecia, segundo Babys, ele estava amarrado e amordaçado e por isso ele tinha visto tudo o que aconteceu. Eles também tinham uma cachorrinha e que eles também tiraram a vida do animal de estimação da família. O que eles também levaram foi muito dinheiro. Obviamente, esta notícia se tornou viral em toda a Grécia e em outras partes do mundo. Então, o que aconteceu? Babys foi entrevistado por diferentes meios de comunicação. Ele disse que era algo que não conseguia descrever. Segundo ele, no momento em que foram agredidos, dentro de sua casa, ele implorou aos ladrões que não fizessem nada com a sua família. Segundo essa versão, eles não ouviram e foi assim que sua esposa foi privada de sua vida. Por tudo isso, Babys ficou muito afetado por tudo o que havia acontecido com ele. E parecia que falava a verdade. Aliás, foi até visto confortando a sogra no funeral, enquanto as autoridades realizavam uma forte busca desses indivíduos. Inclusive, estava oferecendo uma recompensa de 30 mil euros por qualquer informação que ajudasse a capturar os culpados. Porém, até certo ponto, os policiais começaram a duvidar do marido, mas não tinha nenhum tipo de prova contra ele. Mas como tinham dúvidas, começaram a investigar mais no caso. Então, eles investigaram um rastreador fitness, o relógio inteligente de Caroline. Nesse dispositivo, eles descobriram que o coração de Caroline havia parado de bater antes do momento do suposto assalto. Mas não foi só isso. Eles também investigaram o telefone do marido e descobriram que o sistema de rastreamento do celular indicou que ele estava se movimentando pela casa durante o crime. Ou seja, ele não estava amarrado como ele havia declarado. Então alguma coisa não estava se enquadrando. Com todas as evidências, agora as autoridades iniciaram uma forte investigação contra Babys, mas não a tornaram pública, para que ele não percebesse e pudesse fugir, mas planejaram algo mais sutil. Disseram a esse homem que ele deveria comparecer para poder identificar alguns possíveis suspeitos. Naquela época, Babys estava em uma cerimônia em memória de sua esposa, mas como ele estava interessado, ele concordou em ir à polícia. Eles começaram a interrogá-lo e foi algo que durou algumas horas, muitas horas. O homem não teve escolha, senão confessar que foi ele que mandou a sua esposa para o outro mundo. Agora imagine a reação da sogra dele. Então ele confessou que tinha inventado todo o ataque. Primeiro, Babys disse que tinha feito isso porque eles tiveram uma forte discussão e Caroline ameaçou se divorciar dele e ficar com a menina. E isso foi algo que Babys não podia aguentar, porque não queria que a filha ficasse longe dele. E por isso ele fez o que fez. Mas depois ele mudou a história. Disse que ele fez isso porque Caroline era uma mulher tóxica e agressiva. E ele basicamente tinha medo do que ela poderia fazer com ele.
Ele também acrescentou que ela maltratava a filha. No entanto, as autoridades fizeram bem o seu trabalho neste caso e chegaram à conclusão de que o marido não fez nada do que tinha dito em legítima defesa, mas sim tirou a vida dela de uma forma horrível. Cobriu a boca dela com as mãos para que ela não gritasse e então ele a assassinou com um travesseiro que ele manteve no rosto dela por vários minutos. Depois planejou o roubo falso e retirou a memória das câmeras de segurança da casa. Mas não as retirou quando já havia feito, mas sim retirou antes. Isso significa que ele estava planejando isso cuidadosamente há tempos. Então, a primeira versão, onde ele disse que eles discutiam e uma coisa levou a outra, não tinha mais sentido. E para que me entenda que classe de pessoa era esse cara, depois que deixou a mãe sem vida, levou o bebê para ficar perto dele, para que mais tarde ele pudesse contar a história que já conhecemos. Além disso, sabe-se que Caroline já tinha tempo que queria se separar dele, porque ele tinha um comportamento agressivo e também uma suposta infidelidade. Não era a família feliz que todos viam. Babies foi condenado à prisão perpétua por privar a vida de sua esposa e também foi condenado a 11 anos e 6 meses por tirar a vida de sua cadela. Embora mesmo que já tinha a sentença definida, já tentaram recorrer diversas vezes. Esse foi um caso verdadeiramente chocante, que deu a volta ao mundo inteiro. É quase difícil de acreditar que um homem tem uma mente tão maquiavélica para fazer isso com a própria esposa ou com qualquer outro ser vivo. E também se pode ver que ele não se importava com nada, né? Humanos, animais, e mesmo tentando mentir para todos, não conseguiu. Um caso realmente infeliz. Mas e aí? O que você acha de tudo isso? Meu nome é Que História é Essa? E nos vemos no próximo vídeo.